queridos, que alegria estar aqui nessa noite. Nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar para trazer vida, trazer consolo, trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Então vem com a gente. Vamos juntos, em nome de Jesus. Bora. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário, esse foi o único versículo que o pastor Walter leu na pregação do caminho necessário. Linda essa pregação. Depois eu convido você a ir no YouTube, resgatar essa pregação, o caminho necessário. O caminho inevitável. Então, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, também conhecido como meio-dia, no cearenseis, no pingo do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens nem com o que tirar a água, e o poço é fundo. De onde tens água viva? És tu, porém, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Glória a Deus, glória a Deus. Essa passagem bíblica, meus irmãos, tão conhecida de todos, tão pregada, tão falada, tão cantada, ela é uma passagem marcante que se dá na cidade de Sicar, diante do poço, do tanque, do poço de Jacó, da fonte de Jacó. E essa fonte de Jacó, ela guardava uma tradição muito grande. As pessoas iam ali como um ato também religioso. Aquela região do tanque de Jacó foi por muitos anos o lugar de templos. Povos que destruíram Samaria, reconstruíram Samaria, sempre reconstruíram ali, vizinho ao tanque de Jacó, ao poço de Jacó, templos de adoração. Aquele lugar guarda a memória de Jacó alimentando seus filhos, no símbolo de Jacó tirando água do chão para dar aos seus animais, aos seus filhos, sendo Jacó o próprio Israel, depois teve seu nome transformado. E hoje, nos dias de hoje, ali no tanque, no poço de Jacó, existe uma igreja, uma congregação, dada a força da tradição daquele lugar, que ganhou mais força ainda depois dessa passagem. Mas quando essa mulher ia tirar essa água, estava muito forte no coração deles a figura de Jacó. Tanto que ela chama aqui no texto Jacó de pai. Pai Jacó, o nosso pai Jacó, que desse poço, dessa água, tirava água para si, para os seus filhos e para os seus animais. E aqui há uma breve propaganda da pregação do pastor Walter sobre o caminho inevitável. É verdade, esse não era o caminho natural entre a Judéia e a Galiléia. Jesus saiu da Judéia e ia para a Galiléia. Esse era um caminho mais longo, era o caminho mais distante, cerca de
150 quilômetros de distância. E havia um outro caminho, também difícil, mas mais usado, o caminho da travessia do Rio Jordão a barco, que era um caminho mais difícil por ser a barco, mas mais utilizado pelos judeus. Por quê? Porque eles eram rixosos com os samaritanos. Havia uma rixa, e o próprio texto deixa isso claro. Havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Então era mais natural pela rixa, era mais natural pelo menor tempo que Jesus fosse de Judeia para Galiléia pelo Rio Jordão. Mas aqui diz no versículo 4 que era necessário que Jesus fosse por Samaria. Era necessário. O mestre, o Filho de Deus, Jesus, entendeu que era necessário. Isso estava não só no seu coração, porque ele expressou isso aos seus discípulos. Quem sabe ele foi questionado por Pedro. Jesus, eu sei navegar, eu sou pescador, a maioria de nós somos pescadores, vamos a barco, não vamos sujar os nossos pés naquela terra imunda de Samaria. Jesus disse, não, é necessário que a gente vá por Samaria. É necessário percorrer o caminho mais difícil. É necessário. Algo vai acontecer naquele lugar. Sabe por quê? Porque o homem vê com o olho do juízo, do julgamento e do preconceito. Mas Jesus vê o que o homem não vê. Jesus vê o coração que se quebranta. Jesus vê a mulher necessitada. Jesus viu naquela mulher pecadora uma grande missionária. Jesus olhou para ela no seu pecado e viu que mediante o arrependimento ali estava a primeira mulher missionária do Novo Testamento. Era necessário. Você entende que ouvir a palavra é necessário. Você entende que estar aqui nessa noite é necessário. Você entende que Jesus preparou algo para ti nessa noite através dos louvores, através da pregação, porque é necessário que algo de Deus aconteça na tua vida, porque as pessoas podem olhar para ti e ver fracasso, e ver pecado, e ver rótulo, mas Jesus vê em ti um grande missionário da sua palavra. Basta que se arrependa, basta que se quebrante, basta que se entregue de verdade, basta que não se fique parado feito estátua diante da palavra, mas que se mova, que se ajoelhe, que se esvazie, para que do céu desça poder de Deus que tira o pecado do coração do homem. Um encontro necessário. Uma série de quebra de protocolos aconteceu aqui nesse encontro ao meio-dia. Uma série de quebra de protocolos. Um judeu em Samaria, um judeu que se aproxima de uma mulher, um judeu que pede favor a uma mulher, um judeu que se aproxima, que está disposto a colocar a boca no cântaro da mulher pecadora. Uma série de protocolos quebrados. Jesus quebrou porque era necessário. A obra de Deus na tua vida é necessária. É essencial, é questão de vida ou morte. Ela não é uma cereja no bolo, ela não é um detalhe a mais, ela é necessária. Assim como a água é necessária para a vida, assim como o pão é necessário para a manutenção da vida, a obra de Deus na vida do homem e da mulher é necessária. O que for fora disso é engano, é ilusão, é uma sobrevida, são respiros de vida. Mas para a vida real, para a luz verdadeira, é necessária a palavra e o poder do Espírito Santo de Deus. Mas havia algo de errado com aquela mulher. Se eu perguntar a vocês aqui, nós temos aqui alguns irmãos, o pessoal da TI, nosso irmão Célio Abreu, Fernanda aqui, Casal Dourado está aqui com a gente, Pastor Walter está aqui nos abençoando, Natanael está aqui nos ajudando. Tem aqui a família da Neide, do Ed, vocês já viram aqui. Então, se a gente fizer uma enquete aqui, e também com todas as pessoas que já conhecem essa história, perguntar o que havia de errado com essa mulher, aí alguns vão dizer assim, ela era pecadora. Outros vão dizer, ela era adúltera. Outros vão dizer, ela destruía lares. Outros vão apontar os seus pecados. Mas eu quero dizer, é verdade. Isso estava errado na vida dela. Mas eu quero dizer, isso era o que a gente pode ver de errado na vida dela. Mas não é a raiz. Porque o homem só vê o que os olhos dele enxergam, mas Deus vê o coração.
O que estava errado de verdade não era o ato do pecado só, não era o adultério somente. O que estava de errado era porque no coração dela, Jacó era maior do que Jesus. No coração dela, o poço de Jacó era maior do que a fonte de águas vivas. E aqui entra eu e você na história. Porque quem sabe você nunca adulterou, quem sabe você nunca teve um pecado público, mas quem sabe no teu coração, Jesus ainda não assumiu o lugar de honra e o primeiro lugar. Então nessa noite, hashtag somos todos mulher samaritana. Somos todos mulher samaritana e é noite de avaliação, é noite de arrependimento, é noite de correção, porque é noite também de cura, é noite de libertação, é noite do avivamento do ministério, é noite de entrega. Oh, glória, que vontade de pregar. Então vamos nos colocar no lugar dela. Vamos nos colocar no lugar dela. Porque ela, diante de Jesus, ela disse, o meu pai Jacó. Diante do Filho de Deus, ela chama a sua referência, o pai, não no sentido de pai sanguíneo, pai genético, mas no sentido de referência era Jacó. Ela estava diante do Filho de Deus. Mas o seu pai, na cabeça dela, era Jacó. Isso é um problema. Isso é um problema. É o problema da depravação do coração do homem. Isso é um problema. É o problema que atingiu o coração dela e é o problema que atinge o coração de todo aquele que está longe de Jesus, de todo aquele que quer ter Jesus perto por algum ganho, mas não quer colocar Jesus no centro da sua vida, retirando fora todo o pecado, arrumando a casa e colocando as coisas no seu devido lugar. A partir do que vem daí, é tudo morte. Mortes visíveis ou invisíveis, mas é morte. Todo homem sem Jesus é depravado. A morte daquela mulher era o adultério, era a destruição das famílias. E eu e você? Uns pensamentos, outras atitudes, outros pecados públicos, outros secretos. O que importa aqui nessa noite não é qualificar os tipos de pecado. O que importa nessa noite é que nós entendamos que sem Jesus nós estamos condenados à morte. E que nós entendamos que Jesus é a vida, é a solução, é a restauração, é a luz perfeita que ilumina o coração do homem. É isso que está no texto. Jacó simbolizava a tradição. A tradição do pai que cavou um poço, que deu de beber, que destampou o seu poço. Jacó tinha uma história, Isaac tinha uma história com poços. E quando Jacó conhece Raquel, ele se amostra. Ele tira uma pedra grande de cima de um poço e tem uma fila de pessoas para dar de beber aos animais. E ele vai, toma a frente, tira a pedra do poço. E ali ele conhece a sua esposa, que seria a sua futura esposa. Tinha uma história, tinha um passado, tinha uma tradição. A história do pai Jacó. Mas eu quero te dizer, aquela mulher devia beber água daquele poço desde criança. E o que aquele poço mudou a vida dela? Nada. Nós passamos a vida bebendo água no poço da tradição, passamos a vida bebendo água no poço da religião, passamos a vida bebendo água no poço das nossas próprias filosofias, do nosso próprio jeito de ser, de tradições familiares. E o que é que isso muda na nossa vida? Nada. Vai de mal a pior, como a mulher hemorrágica. Mas quando Jesus chega, ele apresenta um fluxo, uma água que se move, uma água viva. No hebraico, água corrente, água limpa, água que cura. É isso que está no texto. É uma decisão das nossas vidas de tirar nossa referência à tradição, o nosso próprio jeito de ser, as palavras ditas tão duramente que a gente tem vergonha de voltar atrás, aquele velho braço que a gente tem vergonha de dar a torcer, aquele velho pescoço duro que a gente tem a vergonha de baixar. É noite de se despir do nosso próprio orgulho, da nossa própria tradição, da água que a gente tem bebido do poço tradicional de Jacó, mas que não muda nada, e passar a beber da fonte do rio de águas vivas. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Arrume a sua casa nessa noite.
Se você já tem Jesus, eu te pergunto, será que no teu coração Jesus é mesmo maior do que Jacó? Será que Jesus é mesmo maior do que você? Será que Jesus é mesmo maior do que as tuas próprias decisões? Maior do que a tua personalidade? Será que Jesus é maior do que os teus temperamentos? Isso são, na verdade, esconderijos. Eu fiz isso porque eu tenho um temperamento tal. Eu fiz isso porque eu sou explosivo. Eu sou assim porque desde criança eu aprendi assim. Isso se torna esconderijos de onde a luz não entra, são barreiras para que a luz não passe. Mas nessa noite é noite de derrubar as barreiras e deixar a luz iluminar tudo e trazer tudo às claras. E sair dos esconderijos, das desculpas e dizer: eu estou arrependido, Jesus, do meu pecado. A minha palavra que eu disse não voltaria atrás nessa noite, eu jogo aos teus pés. E eu volto atrás na minha carnalidade. Eu volto atrás no meu pecado porque eu quero beber da fonte do rio de águas vivas. Oh, glória a Deus. E aí, quando nós bebemos do poço de Jacó, a gente fica sempre naquela expectativa. Um dia vai dar certo. Um dia minha cura vai chegar. Um dia eu vou conhecer o meu companheiro ou a minha companheira. Um dia. Nessa expectativa de que algo conflua, de que dê certo, de que os planetas se alinhem, de que os astros combinem em nosso favor. E aquela mulher estava assim. Ela disse: eu sei, lá na frente, mudando aqui um pouco a ordem da pregação. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Aí Jesus olha para ela e diz: eu o sou, eu que te falo, eu já estou aqui, Não fique esperando da tradição a tua solução, não fique esperando vir de ti mesmo aquilo que vai te fazer feliz. Jesus olha para ti nessa noite e diz: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu já estou aqui. Em outras palavras, eu sou suficiente. Eu já estou aqui. É isso. O fato, meus irmãos, é que se a gente for tocar o barco adiante, e eu queria ler só mais uns versículos, eu parei no 15, vou agora para o 16, e disse-lhe Jesus: vai. Ela disse, dá-me de beber. Estou lendo o 15 de novo. Dá-me dessa água, para que eu não mais venha ter sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Ela estava perguntando, onde era o lugar certo. Aqui, entre o versículo 12, quando ela diz: acaso tu és maior do que Jacó? E o versículo 20 que diz: vejo que tu és profeta. Algo aconteceu. Algo aconteceu entre esses versículos. No versículo 12, ela diz que Jacó é maior do que Jesus. No versículo 20, ela já reconhece em Jesus o profeta, aquele que carrega a palavra. Ela coloca Jesus no patamar de quem traz a palavra. E ainda existe um patamar superior, como o pastor Walter pregou no domingo passado. Mas a verdade é que ali já era outra mulher. Ali ela não estava mais diante do poço de Jacó. O olho dela não estava mais no cântaro, na água, na sede. O olho dela agora estava na palavra, no profeta, no Messias. Algo aconteceu. Quem quer virar essa chave na vida? Quem quer virar essa chave? A chave de ficar olhando só para a tradição, para as crenças, para o próprio alicerce de vida. E quer tirar os olhos dessa coisa e quer passar a olhar para o profeta, para a palavra, para Jesus. Quem quer virar essa chave? Fala aí no chat: eu quero, bota uma mãozinha, fala qualquer coisa. Eu quero, bota um legal, faz qualquer coisa. Eu quero, anuncia aí publicamente: eu quero virar essa chave. E se a gente estivesse com a igreja lotada, eu sei que
a grande maioria dos irmãos diriam: eu quero virar essa chave, eu quero parar de olhar para o meu passado, eu quero parar de olhar para a tradição, eu quero parar de olhar para a religião, e eu quero Jesus, eu quero mais de Deus, eu quero pregar, eu quero anunciar. Todos querem, todos querem, todos querem. Mas, entre o versículo 12 e o versículo 20, havia também um caminho necessário. O pastor Walter pregou sobre o caminho inevitável. Eu estou aqui, pastor, com muita ousadia, viu? Falando da sua pregação. E agora, há um caminho necessário. Que caminho foi esse? O único requisito da virada da chave. O único requisito para que as coisas aconteçam. O único requisito da transformação da vida daquela mulher, que também sou eu e sou você. Hashtag somos todos mulher samaritana nessa noite. O único requisito. Sabe qual é o requisito? O requisito do arrependimento. O requisito do quebrantamento. Porque ali diante dela, Jesus expôs o seu pecado. Ela disse: eu quero, dá-me de beber. Aí Jesus: beleza, chama teu marido. Aí ela: não tem um marido. Aí ele disse: dissertes bem. Tu já teve 5. E o 6º também não é teu. Ali o pecado dela estava exposto. Sabe por quê? Porque quando a luz vem, a sujeira aparece. Quando a escuridão é presente, a maldade reina. Aqui nós temos um lugar excelente de caminhada, de lazer familiar. Aqui, entre 2 shoppings aqui próximo à igreja. Um lugar excelente, um lugar de caminhada, um lugar de corrida. Um dia eu estava correndo no sábado e saí correndo. Fui correndo, saí correndo e fui até ali a Bezerra de Menezes e voltei. Nunca mais tinha ido lá no sábado à noite. E fiz uma volta lá pelo começo da Mr. Hall e fui dar umas voltas nesse lugar para completar a corrida. E estava tudo escuro. Tudo escuro. Tem um gramado muito bonito com as montanhas no meio. E eu vou dizer, nós ainda vamos fazer um colisão 12 lá. Iluminado, vamos levar luz, nem que seja a luz dos carros, nós vamos fazer um colisão 12 ali naquele lugar. Nós vamos fazer em nome de Jesus. E quem crê diz bora. E aí, tudo escuro, escuridão, luzes apagadas, as lâmpadas estavam lá, mas não havia luz. E ali onde não havia luz, reinava o pecado. Haviam jovens fazendo todas as coisas terríveis. Deitados no chão, uns em cima dos outros, fumando cigarros suspeitos e outras coisas mais, porque ali não havia luz. Mas eu tenho certeza que se de repente todas aquelas lâmpadas acendessem, eles iriam se levantar, eles iriam se ajeitar, eles iriam vestir a roupa, eles iriam procurar um lugar para ir. Mudaria a postura. Porque a luz, ela tem a capacidade de trazer a verdade. E João capítulo 1 diz: Jesus é a luz dos homens. Jesus é a luz perfeita. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Expõe a sujeira. A mulher chegou perto de Cristo e a sujeira dela não sujou a Cristo, mas a santidade de Cristo expôs a sua sujeira. Você entende isso? Você entende esse milagre de um Cristo que não é sujo pela sujeira do mundo onde ele estava, mas a sua santidade limpava aqueles que o rodeavam. A mulher hemorrágica era proibida de pegar em homem, a cadeira que ela sentava não podia sentar em outra pessoa. Ela não podia pegar em ninguém porque havia 12 anos que ela estava em fluxo de sangue. Mas ela entendia que ela precisava tocar em Cristo para ser curada. E para não tocar em Cristo, o que ela pegou foi nas vestes. E algum judeu, fariseu, saduceu, escriba poderia dizer: pecadora, está doente, está hemorrágica, pegou no mestre. Você sujou o mestre. Se algum homem pegasse numa mulher hemorrágica no seu ciclo menstrual, ele tinha que ir se purificar
cumprir o ritual da purificação. E alguém poderia dizer, você acaba de sujar o mestre, e o mestre não está desocupado, o mestre está indo curar a filha de Jairo, e você interrompeu tudo, agora ele não pode mais ir, porque ele vai ter que se purificar, porque você sujou o mestre, e a menina vai morrer. Sendo que a Jesus ninguém suja, foi ele que limpou ela, ele disse, de mim saiu virtude e ela foi curada. Você pode estar com vergonha da tua sujeira ouvindo essa pregação, mas entenda, a tua sujeira não vai sujar Jesus, Jesus é quem vai te limpar nessa noite. É impossível sujar Jesus. Abrace Jesus nessa noite, o teu pecado não vai sujar Jesus, não vai sujar a palavra. Abraça e deixa Ele te limpar nessa noite. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser transformada. Esse é o caminho necessário. Sabe por quê? Porque a exposição da luz de Cristo, e aqui eu estou encerrando, ela não vem para trazer a vergonha. A exposição da luz de Cristo vem para trazer a cura. Vem para curar. A exposição vem para devolver a adoração. Qual seria a sua postura ao ser exposto? Qual seria a sua postura ao ver o seu pecado revelado? Qual é a sua postura ao receber uma exortação? Qual é a sua postura quando alguém diz, o seu líder, alguém que lhe ama na palavra diz, você está errado? Muitas pessoas têm saído das igrejas por ouvir a simples frase, você está errado. Num mundo onde todo mundo é bajulado, paparicado, ajeitado, alisado, o simples fato de dizer você está errado é motivo para uma denúncia de assédio moral. Se o chefe disser para o funcionário você está errado, é assédio moral. Ele vai tentar enquadrar o chefe em todos os artigos da lei trabalhista possível para tirar. Ele disse que eu estava errado. Porque hoje o pai não diz mais que o filho está errado. Hoje o professor não diz mais que o aluno está errado. E aí isso gera uma geração de egos inflados, feito aquelas bonecos infláveis no meio da rua. Ninguém toca em mim, eu sou tal, eu nunca erro. E aí a gente chega diante do Evangelho. O Evangelho tem a nobre missão de dizer na cara do pecador, você está errado. E o pecador ele tem duas opções. Ou 1 Timóteo 4,3, a 2 Timóteo 4,3. Se você for ver lá no livro de 2 4,3, Paulo diz a Timóteo, ao pregar o evangelho, você vai ver, meu filho Timóteo, muitos que ouvem aquilo que eles querem ouvir, escutam pregadores que alimentam o seu próprio ego. Eita, isso está acontecendo hoje. Pregadores que alimentam o ego das pessoas terão comichões nos ouvidos a ouvir a verdadeira palavra. Quem sabe, ao ouvir você está errado, quem sabe ao escutar os louvores, ao ouvir essa pregação, e você se lembra do teu pecado, isso gera comichões nos teus ouvidos. Meu Deus, tomara que acabe logo, eu vou ver meu Instagram, eu vou aqui no WhatsApp, eu vou fazer um bumerangue, eu vou passar um batom, eu vou mostrar meu rosto, porque eu não quero ouvir que eu estou errado, mas eu quero te dizer, se há algo na tua vida que está em desacordo com a palavra de Deus, você está errado. Eu estou errado. O homem sem Jesus está errado. Uma opção é essa, 2 Timóteo 4,3. Comichões nos ouvidos. Coceira, para de pregar, não aguento mais. Segunda opção. Onde é que eu devo adorar? Onde é que eu devo adorar? Segunda opção, onde é que eu me arrependo? Aquela mulher, ela não entendia ainda que ela podia se ajoelhar. Ela não entendia ainda que ela podia simplesmente clamar. Ela era criada na cultura judaica. Samaria era a capital de Israel do norte, das 10 tribos. Antes destruída nos dias de Isaías, mas continuava com a tradição judaica, tanto que ela chama Jacó de pai. Ela entendia que ela precisava ir ao templo. Ela entendia que ela precisava passar pelo ritual. Quando Jesus expôs o pecado dela, gerou no coração dela um desejo de adorar. Gerou no coração dela um desejo de clamar. Gerou no coração dela o desejo de ir para o templo, de ir para o sacerdote, de levar um animal para ser sacrificado. Isso, se você quer virar essa chave, o que aconteceu entre o versículo 12 e o 20 foi uma vontade de se arrepender, uma vontade de deixar para trás, uma vontade de fazer acontecer a obra.
E ela disse: aonde é que eu devo adorar? Uns dizem que é em Samaria, outros dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus disse assim: haverá o tempo, eu te digo, esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que era que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: você vai para o templo para entrar no templo e se sentir santa. Jesus está dizendo: o templo sou eu. Você vai no templo para encontrar o sacerdote e confessar o teu pecado. O sacerdote sou eu. Você vai no templo levar um animal para sacrificar. O sacrifício sou eu. O sangue é o meu. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não precisa mais de atos religiosos punitivos. O que agrada a Deus não é o sacrifício, mas sim a obediência. Sabe? É preciso que se levante uma igreja que escuta você está errado e diz: aonde é que eu me arrependo? Onde é que eu pago esse boleto? Eu quero me livrar, eu quero me arrepender. Eu na luz de Cristo, entendi, eu estou com nojo desse pecado. Eu não quero mais pecar. É preciso que se levante um povo que está disposto a mudar de verdade. Obedecer não é chorar. Se arrepender não é se arrepiar. Não é se emocionar. O arrependimento está ligado à mudança. À mudança. A uma transformação. Não é um arrepio, uma emoção, uma lágrima. Ai, que culto abençoado, ficar arrepiado o culto todinho. Se fizer frio, você se arrepia também. O que importa é mudar. O que importa é deixar para trás as velhas coisas. O que importa é seguir a palavra de Deus, é obedecer. É obedecer. Muitas coisas aconteceram. Entenda, Jesus está aí contigo. Ele é o templo, Ele é o sacerdote e Ele é o sacrifício. A obra de Jesus é completa e é perfeita. Eu queria chamar aqui a família do Éder, da Neide, para a gente cantar. Eu quero profetizar sobre ti nessa noite. A perfeita obra de Jesus no tanque, no poço de Jacó. A perfeita obra de Jesus no poço de Jacó. E ali houve um start na vida daquela mulher, para falar uma linguagem de hoje, houve uma mudança de chave na vida daquela mulher. E a Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro. Ela deixou o seu cântaro. O que é que ela estava fazendo ali? Inicialmente ela foi buscar água. E para buscar água ela precisava de um cântaro. Mas ao ser impactada pela verdade, ao sentir a vontade de adorar, a ressuscitar no coração dela o desejo real e verdadeiro de adorar a Deus vivo, ela deixou o cântaro. Ela deixou as coisas, ela se despreocupou das coisas, ela escolheu a boa parte, como Maria fez. Ela escolheu como Marta fez. Ela escolheu a boa parte. Ela foi, ela deixou o cântaro, ela correu, ela voltou para a sua cidade. E a Bíblia diz que por causa do testemunho daquela mulher, os samaritanos vieram até Jesus e o convidaram: vem, Jesus. Não vai, você entende? Porque entre a Judéia e a Galileia havia Samaria, era necessário que aquelas pessoas se convertessem. Você entende? Porque agora está aqui. Você entende? Porque no caminho da vida, em algum ponto, Jesus te chamou, era necessário que ele te encontrasse. Na hora quente, na hora inoportuna, ao meio-dia, ele estava cansado. Mas ele encontrou, ele amou, ele expôs, ele curou, ele abriu, ele tirou, ele fechou, ele sarou, ele é perfeito, ele é o templo, ele é o sacerdote, ele é o sacrifício, ele está aqui nesse lugar, ele está aí na tua casa para fazer a mesma obra. Deixe o seu pecado ser exposto. Há pessoas que se orgulham das suas palavras, das frases que disseram, e tem essas palavras como uma carapaça, como uma armadura, e eu disse, e eu sou assim. Nessa noite o Senhor Jesus te convida a se despedir de ti mesmo, e ser cheio do Espírito Santo, e pegar tudo isso, e sacrificar aos pés do Cordeiro. Aí mesmo, Ele é vivo, é em espírito, e é em verdade. Não é na carne, é no espírito. Não é na mentira, é em verdade.
É isso. É essa a pregação de hoje. Na verdade, essa é a metade da pregação de hoje. Acabou. É isso. Naqueles 2 dias seguintes, muitos e não poucos se converteram a Jesus e disseram: nós cremos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Versículo 42. Muitos que estavam perdidos em Samaria, muitos que iam todo dia beber água do poço de Jacó, agora estavam diante do Salvador. E ali houve salvação. 2 dias, num caminho que era para ser passageiro, beber água, partir o pit stop. Ali havia algo maior a ser realizado. Quem sabe você está aqui nessa live ou está aí no YouTube outro dia, só como um pequeno pit stop. Vou ouvir aqui essa pregação, vou aqui assistir o culto e daqui a pouco minha vida volta ao normal. Mas quem sabe não é aqui que está sendo ressuscitado o teu campo missionário. Não é aqui que está sendo ressuscitado o teu ministério, o teu chamado. Isso mediante o arrependimento. O arrependimento é a chave. A gente tenta pregar de outra coisa, mas toda pregação tem que ter: se arrependa, se arrependa. O homem sem Deus está errado, está destinado à morte, ao fracasso. Mas aqueles que estão em Cristo viverão, aqueles que estão em Cristo ressuscitarão. Porque Jesus disse: você bebe desta água aqui e logo tem sede de novo. Eu te dou uma água eterna, a água da vida eterna. E quem beber dela jamais terá sede. E do seu interior jorrará. Você entende o verbo jorrar? Você entende que não é o verbo escorrer, não é o verbo gotejar, é o verbo jorrar. Você entende da abundância do Evangelho de Deus na tua casa, na tua vida. Não dá para se esconder algo que jorra. Algo que goteja você esconde. Algo que escorre você consegue camuflar. Mas algo que jorra não se consegue parar. Deixe o Senhor te tomar de tal forma nessa noite, para que você venha viver algo novo, algo novo. Santo Espírito desce como fogo e faz jorrar. Você pode dizer aí na sua casa: jorrar, jorrar. É um rio sobrenatural. Os rios da terra, eles não nascem jorrando. Em cima de montanhas, os rios nascem um pequeno filamento de uma fonte que sai. Um gotejamento. Uma águazinha que vem. Mas o rio da vida, ele jorra. Ele jorra na nascente, no trono de Deus, e ele banha a cidade. E sabe onde é a nascente desse rio? É em espírito e em verdade. É dentro de ti, é dentro do teu coração. Acorde amanhã jorrando palavra, jorrando amor. Abrace seus filhos, sua família, ame, passe Jesus, dê atenção. Fale da palavra, conte histórias da palavra, que a palavra seja a tua vida, seja o teu dia, seja a tua entrada e a tua saída, que a palavra seja o teu combustível de vida, o arrimo das tuas decisões, seja a poderosa palavra, a palavra de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Ontem ouvi um pastor respondendo a seguinte pergunta: por que vocês dão tanto valor à Bíblia? Por que vocês acreditam que a Bíblia tem que ser tão real? Por que ficam se procurando explicações históricas para a Bíblia e correlacionando a Bíblia com a arqueologia, com a história? E o pastor respondeu: pega o melhor livro do filósofo da terra, pega o melhor livro do cientista, do melhor médico, do melhor advogado, do melhor, e joga lá na cadeia. Distribui para os presos e vê o que acontece. Distribui nos hospitais. Vai lá, Código Penal, Filosofia, o Código da Vida, sei lá, esses livros estourados aí, Paulo Coelho. Distribui nos hospitais, pessoas morrendo, familiares, e vê o que acontece. Agora pega a Bíblia. Pega a Bíblia e distribui nos presídios. Pega a Bíblia e distribui nos hospitais. Aquele que beber dessa água jamais terá sede.
Aquele que beber dessa água do seu interior jorrará um rio que jorra, um rio que é imparável, um rio que ninguém segura, um rio que não dá para interromper o fluxo das suas águas, porque ele brota do trono de Deus, de um lugar eterno, de um lugar que não se acaba, de um lugar de fontes que se renovam, águas que se renovam, águas purificadoras que nascem no trono, que é verdade, nascem no altar, mas não ficam no altar. Banham a cidade, alegra a cidade de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Receba desse rio nessa noite. Esse rio vai se manifestar agora em forma de cura de doenças. Esse rio vai se manifestar agora em forma de perdão de pecados. Esse rio vai se manifestar agora em forma de libertação. Se você está em família aí, pessoas que você já tem convivido sem máscara e tudo, impõe as mãos aí sobre as pessoas que estão ao teu redor. Famílias da Nova Vida se juntem a um mover espiritual que está acontecendo aqui. E eu creio que está acontecendo aí também na tua casa. Abençoa as pessoas, profetiza um rio que jorra. Tira os olhos de Jacó. É linda a história de Jacó, mas virou história. É linda a história de Moisés, mas virou história. É lindo o que aconteceu no acampamento contigo 1 ano atrás, mas virou história. É lindo o que aconteceu contigo no detox, mas virou história. O tempo é hoje, e é em espírito, e é em verdade.